Bem, pessoal, hoje a aula é sobre equações do segundo grau. Lembrando que eu vou explicar o que é uma equação do segundo grau, os tipos de equações que existem do segundo grau e como se resolve uma equação do segundo grau. Agora, o contexto onde ela aparece, onde ela surge na vida real, por enquanto, nessa aula, isso não vai ser falado. Então, bora lá. O que é uma equação do segundo grau? Toda equação do segundo grau, ela é definida por essa situação aqui. Ok? Toda equação do segundo grau vai ter esse modelo. Isso é um modelo genérico. Então, ax² mais bx mais c. Esse é o modelo igual a zero, tá? Isso é o modelo de uma equação do segundo grau, que a gente chama de equação do segundo grau com uma variável, uma letra que varia, que é o x. O valor de x varia. Então, o x, a gente não sabe que valor é esse. A gente vai chamar x de variável ou de incógnita, porque é o valor de x que varia nessa equação que a gente vai calcular, ok? Muito bem. Bom, ABC são números reais. ABC são números reais e são chamados de coeficientes. Ok? Então, para você resolver uma equação do segundo grau, a primeira coisa que você tem que identificar são os coeficientes, tá bom? Então, veja, ax² bx mais c. Para ser do segundo grau, essa variável tem que estar elevado a 2. Então, isso é uma equação do segundo grau. E A, B, C são os coeficientes da equação. E são números reais. Bora aos exemplos. Olha aqui na letra A. Então, x² menos 7x mais 10 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau. Veja, x², ok? x². Em todas elas tem x². E olha, para a gente aprender a resolver, temos que aprender a identificar os coeficientes. Eles serão muito importantes para a gente resolver a equação do segundo grau. Então, essa equação aqui, ó, quais os coeficientes dessa equação? Bora lá. O A, o B e o C dessa equação. Vamos olhar? Então, olha só. Ax². Todo mundo sabe que quando o x está sozinho, é como se aqui tivesse um número 1, ok? Então, x², 1x², o coeficiente a, quem está no lugar do a aqui é o 1. Então, o a vale 1, tá bom? Coeficiente a dessa equação é 1. Coeficiente b, menos 7. O coeficiente b é menos 7. Bora conferir? Bx. Então, é b vezes x. Quem está multiplicando o x aqui? Menos 7. Então, A, B, C. Então, nesse caso, o C vale 10. Tá? Como eu disse, por enquanto isso é importante para a gente depois usar essas informações. Então, letra B aqui, ó. 5x² menos x menos 3 igual a zero. Quais os coeficientes dessa equação? Bora colocar aqui, ó. Coeficiente A vale 5, coeficiente B vale menos 1. Professor, não tem 1 aqui. Tem. Toda vez que o x estiver sozinho, o coeficiente aqui é 1. Como está negativo, é menos 1. Tá bom? E o C, nesse caso, o C vale menos 3. Tá tranquilo até aí? Então, toda equação do segundo grau tem os coeficientes A, B, C e o termo do x. O termo do coeficiente A é o do x². O termo do coeficiente B é o do x. E o coeficiente C, ele vai estar sozinho, ok? Lembrando que cada pedaço de uma equação chama-se termo, ok? Muito bem. A gente chama isso aqui de forma geral da equação. Forma geral da equação. Então, isso aqui é a forma geral. Isso vai ser muito importante. Professor, mas a letra C tem uma coisa interessante. Eu tenho coeficiente A vale 8. Tem coeficiente B vale menos 5.
igual a zero. Não tem coeficiente C. Isso pode? Pode. O coeficiente C está aqui, só que ele vale zero. Então, nesse caso, o coeficiente C vale zero. Isso é uma equação do segundo grau? Os coeficientes ali estão incompletos, que a gente chama. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Olha a letra D. A letra D. Quem é o coeficiente A aqui na letra D? Coeficiente A, menos 3. Coeficiente B. Quem é o coeficiente B? Não tem o coeficiente B. O coeficiente B é aquele que multiplica x. Bx. A gente não tem um x nessa equação. Então o coeficiente B vale 0. E o coeficiente C? O coeficiente C vale 2. Tá bom? Então eu tenho uma situação onde os coeficientes estão incompletos também. Muito bem. Letra E, coeficiente A. Qual é o valor do coeficiente A? O coeficiente A é sempre aquele que multiplica x². Inclusive não importa a ordem que vai aparecer na equação. Então, ax². O coeficiente A nesse caso vale 9. Já o coeficiente B não tem, vale 0. E o coeficiente C não tem, vale 0. Aliás, por que está escrito isso aqui, hein? Na equação do segundo grau, o coeficiente A nunca pode ser 0, tem que ser diferente de 0. Senão a equação não existe, né? Se você fizer 0 vezes x² vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então, na equação do segundo grau, o A tem que existir. O A não pode ser 0. Tanto é que nos exemplos aqui, ó, na equação A, B, C, D, E, todos eles têm o A. O A vale 1, o A vale 5, o A vale 8, o A vale menos 3, o A vale 9. Ok? Pessoal, uma coisa importantíssima aqui agora, tá? Ó, essas duas equações, cujos coeficientes estão completos, a gente tem o A, B, C, são chamadas de equações completas, Já essas aqui são chamadas de equações incompletas. Veja, aqui está faltando o coeficiente C, que é 0, e aqui está faltando o coeficiente B, que é 0, e aqui faltam os dois, o A e o B, tá bom? Isso aqui raramente vai acontecer, porque 9x² igual a 0, a resposta é 0, né? A solução dessa equação aqui é 0, tá bom? Então, bora guardar isso. Existem dois tipos de equações. As equações completas, que são essas duas aqui, A e B, e as equações incompletas, ok? Então, quais os tipos de equação do segundo grau que tem? Por enquanto, a gente está aprendendo dois tipos, as completas e as incompletas. Agora, nas incompletas, as incompletas se dividem em dois tipos, tá bom? Então, existem as incompletas. Primeiro, tem a incompleta do tipo B igual a 0 e tem a incompleta do tipo C igual a 0, tá bom? Então, um modelo de incompleta do tipo B igual a 0 seria assim, ó, ax² mais C. Essa equação aqui, ó, essa daqui se encaixa nessa daqui, ó, tá bom? Tem o valor do A e tem o valor do C, tá bom? Então essa equação é uma equação incompleta do tipo B igual a 0. E tem a outra que vai ser a equação incompleta do tipo C igual a 0, tá bom? Então nessa equação aqui, a gente tem o A e tem o B e não tem o C. Essa equação é esse modelo aqui, ó. Tem o A e tem o B, ok? Agora, por que essas equações são importantes? Veja, existe a equação completa, se resolve de um jeito. Essas equações aqui se resolvem de um jeito. As equações incompletas se resolvem de outro jeito. A equação incompleta sem o B, do tipo B igual a 0, essa daqui, ela se resolve de uma maneira. Já essa equação aqui, do tipo
essa aqui do tipo, eu troquei aqui, né? Equação do tipo B igual a 0 é essa daqui, é do tipo B igual a 0. Então, do tipo B igual a 0 se resolve de um jeito, do tipo C igual a 0, que é essa daqui, do tipo C igual a 0 se resolve de outro jeito. Então, o importante é isso, ó. Equação do segundo grau vai ter essa forma geral aqui, né? Segundo, as equações do segundo grau, elas estão divididas em dois tipos: completas, quando tem todos os valores dos coeficientes, e incompletas, quando falta um coeficiente, né? Aqui falta o B, aqui falta o C, né? Aqui falta o B, aqui falta o C. E cada tipo de equação completa do tipo B igual a 0 resolve de um jeito, incompleta do tipo B igual a 0 resolve de um jeito, incompleta do tipo C igual a 0 resolve de outro jeito, e as completas resolve de outro jeito totalmente diferente. Vamos aos exemplos. Pessoal, dos três tipos de equações, completa, incompleta do tipo B igual a 0 e incompleta do tipo C igual a 0, vamos começar aprendendo as equações do tipo incompleta com B0. Incompleta do tipo B igual a 0. Então, olha aqui a letra A. Isso é uma equação de segundo grau? Sim, porque tem um x elevado ao quadrado. Tá? Muito bem. Qual é o valor do A dessa equação? O A vale 1. O B não tem o B. O C vale menos 9. O C é aquele coeficiente que é um número sozinho, tá bom? O B está acompanhado do x e o A está acompanhado do x quadrado, sempre isso, tá bom? Então, como a gente resolve isso aqui? É meio tranquilo para resolver, tá? Atenção, resolver uma equação, tanto do primeiro grau quanto do segundo grau, seja qual grau for, resolver uma equação é achar o valor de x, que deixa aquela expressão verdadeira, né? Então, ó, esse lado esquerdo está dizendo assim, ó, x quadrado menos 9 é igual a 0. Qual é o valor de x que torna essa equação aqui igual a 0? Dá até para fazer mentalmente, de cabeça, né? A gente sabe que eu poderia escolher um número, colocar no lugar do x, subtrair 9, se der 0, eu resolvi a equação. O problema é que a gente não vai resolver, as equações não são tão simples assim. Essa aqui ela já é mais complexa, né? Ó, qual é o valor de x para que esse lado da equação seja igual a esse lado da equação, quando eu substituir o x pelos valores que eu encontrar. Isso é resolver uma equação, é achar o valor de x, tá bom? E como é que eu resolvo uma equação? Isolando o x na equação. Eu tenho que deixar o x sozinho de um lado da equação. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é tirar esse 9 daqui. Aí a gente aprendeu algumas coisas para quem já sabe resolver a equação do primeiro grau. Aliás, se você não sabe resolver a equação do primeiro grau, esse vídeo aqui não é para você. Aqui é a equação do segundo grau. Então você tem que procurar a equação do primeiro grau, porque tudo que a gente usar na equação do primeiro grau também vai usar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isolar esse 9, tá? Então isso vai ficar assim, ó. É isolar o x, né? Então, ó, x igual, eu vou passar o 9 para o outro lado, tá bom? Vai dar 9. Então estava negativo, passou positivo. Gente, tem uma explicação para isso que não cabe agora, tá? Mas a gente convencionou a falar assim, ó, se trocar algum termo de lugar numa equação, troca o sinal, tá? Tem uma explicação para isso. A gente fala desse jeito porque é um modo prático, para a gente não perder tempo, tá bom? Então, ó, estava negativo, passou positivo. Então, x quadrado é igual a 9. Muito bem. Qual é o número que é elevado ao quadrado? Vai ser 9. Qual é o número que é elevado ao quadrado? É 9. Isso chama-se raiz quadrada. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente faz assim, ó, raiz quadrada de 9 é 3. É 3. Por quê? 3 ao quadrado é 9. Então, toda vez que a gente pergunta assim, qual é o número que é elevado ao quadrado? É 9. Isso é a própria raiz quadrada, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado? É 64. Qual é o número que é elevado ao quadrado? É 64. Isso é a raiz quadrada de 64, tá bom? É 8, tá bom? Muito bem, então, estou explicando isso para dizer que x ao quadrado, isso aqui vai virar
a raiz quadrada de 9. Ok? Então, olha só. X ao quadrado é 9. Qual é o número que elevado ao quadrado é 9? Tá bom? Isso é um jeito de expressar o valor do x ao quadrado. Então, x ao quadrado é 9, então x é igual a raiz quadrada de 9. Tá bom? Agora é interessante, porque a raiz quadrada de 9, ela é 3, mas ela também pode ser menos 3. Eu não sei se é a primeira vez que você está vendo essa parada da raiz quadrada, mas a raiz quadrada de um número pode ser ele positivo ou negativo. Porque olha só, 3 ao quadrado, né, mais 3 ao quadrado é 9. Menos 3 ao quadrado, todo número negativo ao quadrado é positivo. Fica 9 também. Então qual é a raiz quadrada de 9? É mais ou menos 3. Por isso que nessas equações do segundo grau vai aparecer esses dois sinais aqui, ó. Tá bom? Então olha só, isolei o x quadrado, passei o 9 para o outro lado, tirei a raiz quadrada. Toda vez que você tiver x quadrado igual a alguma coisa, para você tirar o quadrado daqui, você tira o quadrado e joga a raiz quadrada aqui do outro lado. Tá bom? Então, ó, x igual mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9 é 3. Então a gente vai ter duas respostas. X pode ser 3 ou x pode ser menos 3. A gente vai chamar isso de x1 ou x2. A gente também podia chamar de x', x2 linhas, né? Pode ser desse jeito, às vezes pode vir assim também, ó. Às vezes pode ser, vir também x índice 1, x índice 2, índice. Então x1 é 3, x2 menos 3. Então pode vir desse jeito, ou pode vir x1, x2. A gente pode chamar assim também. Então qual é a solução? Qual é a solução dessa equação? É 3 e menos 3. Então veja, resolver uma equação do segundo grau é achar o valor de x que torna verdadeira essa expressão, tá bom? Essa expressão numérica. Então, se o x for 3, dá para fazer mentalmente comigo? Se o x for 3, bota 3 aqui, ó. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 9, 0. Então, resolvi a equação, o x pode ser 3. Mas o x também pode ser menos 3. Se eu colocar menos 3 ao quadrado, olha aqui, ó, menos 3 ao quadrado também é 9. Então, 9 menos 9 também dá 0. Então, quais os elementos que tornam essa expressão verdadeira? A gente chama isso de conjunto verdade. O conjunto verdade dessa equação é menos 3 e 3. Então, como é uma equação de segundo grau, a maioria delas vai ter duas respostas, ok? A maioria, tem algumas que não, a gente vai ver depois. Então, resolva a equação do segundo grau. Primeiro, observe que é uma equação incompleta. De que tipo? B igual a 0. Como se resolve? Isola x, vai aparecer mais ou menos raiz quadrada, tirou a raiz quadrada, resolveu. Vamos para a próxima, né? 2x² menos 50 igual a 0. Veja, o A dessa equação é 2, o B dessa equação não tem um B que multiplica x. E tem o C é quanto? Menos 50. Vamos resolver essa equação? Bora. Primeiro passo é isolar o x. Então eu vou colocar esse 50 para o outro lado. Então vai ficar 2x ao quadrado igual a 50. Ele está positivo, passou negativo. Qual é o próximo passo agora? Tirar esse 2 daqui. Então lembra da equação do primeiro grau? Tudo que está multiplicando vai passar dividindo. Então esse x² vai ficar sozinho e eu vou ficar com 50 sobre 2. Então o 2 está multiplicando, passou dividindo, tá bom? Agora eu só faço a divisão normal. X² é igual a 50 dividido por 2, que vai dar 25. Chegou aqui, ó, tá igualzinho essa situação aqui, tá vendo? O que é que eu vou fazer agora? Se x² é igual a 25, então x é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 25.
é um modelo padrão, ele é repetitivo, é padrão, a matemática é muito repetitiva, tá bom? Então, chegou nesse esquema, é padrão, mais ou menos, raiz quadrada. Tirou o quadrado, raiz quadrada, ok? Então, x igual, mais ou menos, 5 raiz quadrada de 25 é 5. E estamos acabando já, ó. x1, vou fazer diferente isso, ó. x1 vale 5 e x2 vale menos 5, tá bom? Quais as soluções da equação da letra B? 5 e menos 5, ou menos 5 e 5. Conjunto verdade. Qual é o conjunto verdade dessa equação? O conjunto verdade é menos 5 e 5. Ok? E mais uma para a gente fechar as equações incompletas, letra C, tá bom? Olha, ela está mais sofisticada. Então, o que a gente vai fazer nessa equação? A gente vai organizar essa equação. Uma dica boa é igualar tudo a zero, ajuda muito. Bora fazer isso. Então, ó, 2x², esse x aqui, ó, ele tá positivo, vou juntar ele para cá, aí ele ficou negativo, menos 10 continuou aqui, eu vou colocar o 39 para cá, menos 39 igual a zero. Tá? Existe um outro jeito de fazer. Você poderia deixar o 39 aqui e passar o 10 para o outro lado positivo. Poderia. E por que você fez desse jeito, professor? Porque quando eu igualo tudo a zero, eu vou ter a perspectiva, eu vou perceber se a minha equação vai ser incompleta do tipo B igual a zero ou do tipo C igual a zero. Tá? Para o futuro, isso vai fazer mais sentido do que agora. Tá bom? Então, ó, 2x² menos x² fica 1x², ok? Você já deve saber isso. Isso aqui tem a ver com redução de polinômios, termos semelhantes. Então, x² é semelhante com x². Se eu tenho 2x² e eu tiro 1x², me sobra x². E aqui eu devo 10, devo 39, eu devo 49, tranquilo. Esse modelo aqui já bate com esse daqui, ok? Então, só continuar, bem repetitivo. X², passo 49 para o outro lado, ficou mais 49. Agora eu vou tirar a raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 49. Então, x igual a mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7. Então, temos aqui o x1 vale 7, x2 vale menos 7. Está aqui as nossas respostas. Conjunto verdade dessa equação. O conjunto verdade dessa equação é menos 7 e 7. Ok? Por aí. É isso aí. Pessoal, agora a gente vai tentar resolver as equações do segundo grau incompleta do tipo C igual a zero. Veja. O A vale 1, o B vale 2, não tem o C, tá vendo? Então, a gente vai resolver essa equação. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai colocar o fator comum em evidência. Se você não sabe colocar fator comum em evidência numa expressão algébrica, você tem que parar essa aula e procurar isso aí na internet, no YouTube, ok? Como coloca o fator comum em evidência, ok? Bom, você já aprendeu como coloca o fator comum em evidência? Então, bora lá. X² significa x vezes x. E aqui eu tenho 2 vezes x. Então, o x aparece aqui e aqui. É o fator comum. Então, x multiplica x menos 2 igual a zero. Então, equação incompleta do tipo C igual a zero, a gente resolve fatorando. O nome disso é fatoração. Como é que eu fatoro? Fatorar é transformar numa multiplicação. Como é que eu fiz isso? Coloquei o fator comum em evidência. X² é a mesma coisa que x vezes x. Menos 2x igual a zero. Então, essa equação aqui, ó, ela pode ser escrita assim, ó, x vezes x. Então, esse x e esse x são fatores comuns. Então, ele é o fator comum aqui, ó. Então, separei o x, sobrou outro x. Separei o x, sobrou 2. Fechou? Então, bora pensar um pouco agora, ó.
x vezes x menos 2 é igual a zero. Então aqui eu tenho uma multiplicação de dois números. Atenção, hein? Atenção, isso é importante. Esse número é x, não sei quanto é. E esse número aqui é x menos 2, eu também não sei quanto é. Mas eu sei que esse vezes esse dá zero. Então eu vou resolver isso aqui por hipótese, tá? Ó, se eu tenho dois números, um vezes o outro é igual a zero, um dos dois tem que ser zero. De novo, se eu tenho dois números, a vezes b é zero, ou a é zero, ou b é zero. Então a gente vai resolver isso com essas hipóteses, tá bom? Então veja, x vezes x menos 2 é zero. Então, ou x é zero, primeira opção, x igual a zero. X igual a zero é uma das soluções desse tipo de equação aqui, tá bom? Então, ó, x ao quadrado menos 2x é igual a zero. Uma das respostas, x é zero. Se você colocar o zero aqui, ó, zero ao quadrado, 2 vezes zero, zero menos zero, zero, tá bom? Então, a primeira solução é x igual a zero. Então, voltando, se eu tenho dois números, um vezes o outro, e vai dar zero, ou o primeiro é zero, ou o segundo número é zero. Quem é o segundo número aqui? É o x menos 2. Então, ou x é zero, ou tudo isso aqui, ó, x menos 2 é zero. Aí eu resolvo essa equação. Se x menos 2 é igual a zero, essa é uma equaçãozinha do primeiro grau. Eu passo o x para o outro lado, perdão, eu passo o 2 para o outro lado, então vai ficar como? Está positivo, vai, aliás, está negativo, vai positivo. Tá? Então eu tenho aqui o x2 da equação. Qual é a solução dessa equação? 0 e 2. Qual é o conjunto verdade? O que torna verdadeira essa equação, essa expressão? Resposta: 0 e 2. Beleza? Bora isso aqui rapidinho. Ó, primeira coisa que eu faço aqui é igualar tudo a zero. Bora igualar tudo a zero? Olha como vai ficar. X quadrado. Eu vou jogar isso aqui para cá primeiro. Mais x quadrado. Vou manter o 8x aqui, ó. O 8x não trocou de lugar. O 8x não trocou de lugar. Só que esse aqui, ó, estava negativo, vai vir positivo. Igual a zero. Eu igualei toda a equação a zero. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. X quadrado mais x quadrado, 2x quadrado. Ok? 8x mais 2x, 10x igual a zero. Olha bem aqui. Parece que isso aqui agora, né? O que eu vou fazer agora? Colocar o fator comum em evidência. Tá bom? Eu vou fazer de um jeito mais simples, mais fácil. Eu vou colocar só o x em evidência, tá bom? Ó, x, então o x está aqui, ó. Quem que sobrou aqui? O 2x, mas eu tirei o x daqui, coloquei em evidência, sobrou só o 10, tá bom? Igual a zero. Tem outro jeito de fazer, mas esse está mais simples, para você aprender é mais tranquilo. Qual é a primeira solução? A primeira solução é x igual a zero, sempre, tá bom? Toda vez que você tiver uma equação do segundo grau incompleta do tipo C igual a zero, uma das soluções é x igual a zero. Já resolveu. Qual é a outra solução? Todo esse parênteses for igual a zero. Então vou copiar aqui, ó, x mais igual a zero. Tá bom? Agora, de novo, dois números multiplicados. A solução deles é zero. Então, ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero. Tá bom? Então eu pego tudo que está dentro dos parênteses, vou igualar a zero e vou resolver a equação. É uma equação do primeiro grau, né? Então é meio simples aqui, ó. 2x, passo o 10 para o outro lado, o 10 está positivo, passa negativo, x igual menos 10 sobre 2. A gente finaliza com x igual a menos 5. Esse é o x2. Ok? Solução dessa equação aqui. 0 e 2. Conjunto verdade dessa equação é menos 5 e 0. Então, solução da equação, 0 e menos 5. Conjunto verdade, menos 5 e 0. É sempre bom colocar o número negativo primeiro aqui, do menor para o maior no conjunto verdade, tá? Mas não faz muita diferença, não. Não tem certo nem errado.
Beleza, letra C. Como a gente resolve essa daqui? Iguala tudo a zero. 7x menos x igual a zero. Então isso aqui estava positivo, veio negativo. Olha bem agora, bora colocar o fator comum em evidência. X multiplica 7x e aqui multiplica 1 igual a zero. Tá bom? Atenção, hein? Aqui eu tenho 1 vezes x. Se eu tirar o x daqui, sobra 1. Um outro jeito de saber se você acertou a evidência é fazer o seguinte. Se você multiplicar de volta, x vezes 7x dá 7x quadrado. X vezes menos 1 dá menos x. Então você acertou a evidência. Bom, colocou o fator comum em evidência? Moleza agora, né? Primeira resposta, x1 vale 0. Já foi. Ou, segunda resposta, 7x menos 1 igual a 0. Iguala todo o parênteses a 0 para achar o outro x. Então vai ficar fácil aqui, 7x, atenção, 7x, 1 estava negativo, foi positivo, x igual a 1 sobre 7, x igual a 1 sobre 7, o 7 está multiplicando, passa dividindo, e essa é a resposta do x2. Professor, pode dar fração? Pode dar fração. Conjunto verdade, então 0 e 1/7. Beleza? É isso.